Deus, feliz de estar aqui com a minha família, esse povo bonito, abençoado, escolhido por Deus, agraciado, ungido e vitorioso. Vocês tomam posse? Essas palavras proféticas que eu declarei aqui sobre a nossa vida, né? Que nós somos o povo mais feliz dessa terra, nós somos um povo abençoado, escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Você já estava na mente de Deus. Que coisa linda, não é verdade? Quando a gente entende que a gente veio a esse mundo para frutificar, para plantar sementes, sabe? Sementes que vão durar gerações, porque nós somos eternos. E nós estamos aqui implantando o reino de Deus. E nós vamos reinar nessa terra com Cristo. Você acredita nisso? É, que você veio a esse mundo aqui, sabe? Para reinar nessa terra. E tem que se preparar, porque Jesus está voltando. Quem crê que Jesus está voltando? É, nós temos que falar da volta de Jesus, né? Quando a gente lê o Antigo Testamento, é tão lindo que aquele povo tinha uma semente no seu coração, plantada por Deus, e eles aguardavam a vinda do Messias, a redenção de Israel. Aí quando você vê Débora, né, quando você vê Esté, quando você vê Joquebede, né, quando você vê a profetisa Hulda, quando você vê Miriam, quando você vê aquelas mulheres, elas tinham a convicção que haveria uma redenção para o seu povo. Todas elas tinham a expectativa da vinda, do nascimento de Cristo. E agora nós estamos aqui como mulheres de fé, dando continuidade à fé dessas mulheres, porque nós estamos na expectativa do retorno de Cristo a essa terra. E que nós vamos reinar com Ele em glória nessa terra, em nome de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui semeando, né? Plantando sementes para a eternidade, porque como igreja nós temos que ter essa visão da eternidade. E para isso é importante você ter raízes fortes, sabe? Para você ser uma árvore saudável, para você produzir frutos saudáveis nessa terra. É muito importante quando a gente tem essa convicção. Quando nós temos raízes fortes, nós estamos firmadas na palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus. Nós somos edificadas na fé. Mulheres que têm raízes fortes e produzem frutos saudáveis são mulheres que têm um caráter íntegro, autêntico. Elas não são cópias de ninguém, elas são originais. Elas são pequenos Cristo nessa terra. Elas têm maturidade espiritual, emocional e física. Elas se cuidam do corpo, da alma e do espírito. Olha que coisa linda. E são mulheres que têm uma mente aberta para o novo. Como é importante. Se você realmente é uma mulher que tem raiz forte, você é uma mulher íntegra. Você vive a palavra de Deus. Você é uma verdadeira adoradora, né? Você tem um estilo de vida diferente do mundo. Você é luz, você é sal. Onde você chega, você atrai. Você faz a diferença. Porque você tem algo que o mundo não tem. Você tem uma luz, que é Cristo na tua vida, sabe? Você é íntegra, você é inteira. Você é você, sabe? Por isso que você atrai, porque você é diferente. Seu falar é diferente, a sua maneira de se relacionar é diferente, o seu comportamento é diferente. Você tem a beleza de Cristo, a luz de Cristo na tua vida. Onde você chega, as pessoas querem estar perto de você, falar com você. Sabia disso? Sabe? Você tem integridade, você tem maturidade emocional e espiritual para lidar com as adversidades, com os vendavais da vida, com as secas da vida, né? Você é uma árvore frutífera. A Bíblia compara, né, o ser humano à árvore. E quando a gente vai falar de árvore, você vai ver lá a árvore genealógica de Jesus. Você vê lá em Mateus, você vê lá, né? De onde Jesus veio, a origem dele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, que é o texto base que a gente usou na conferência, né? Raízes fortes, frutos saudáveis. O profeta Jeremias está falando aqui sobre
árvore. E você vai lá para o Salmo 1, também é uma repetição do que o profeta Jeremias está falando aqui. Então, Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Nós somos comparadas às árvores. E aqui ele está fazendo uma comparação da árvore com o ser humano. E ele diz assim: bendito, versículo 7, 17, 7, que diz assim: bendito aquele que confia no Senhor. Sublinha essa palavra aí, confia no Senhor. A mulher que tem raiz forte, para produzir frutos saudáveis, ela tem que confiar em Deus. Ela tem que entender que ela veio a essa terra para cumprir um propósito específico e singular da parte de Deus para a vida dela. Quando você deposita a sua vida em Deus, quando você diz que confia em Deus, você perde o controle do seu ego, da sua vontade. Quem vai passar a mandar em você não é mais você mesmo, é Deus. Sabe? Bendito, sabe, o ser humano que confia no Senhor. Quando você confia em alguém, é sinal que você pegou o controle da sua vida e entregou para Deus. Pergunta a sua amiga aí: você tem entregue o seu controle para Deus da sua vida? Está entregando o controle da sua vida para Deus? Será que realmente Deus está no controle de toda? Não são de algumas áreas da sua vida, de algumas partes da sua vida, mas de toda a sua vida. Aqui está dizendo: bendito aquele que confia no Senhor. Sabe? Quando você entra num avião, você confia que você está pegando um voo para chegar em algum lugar. E você acredita que vai chegar. Querendo ou não, você deposita a sua fé naquele piloto, né? Mesmo que a gente ore, porque a gente sabe que Deus está no controle, mas a gente confia que vai pegar um avião, vai chegar onde você quer. Você pega um Uber, né? Você pega o metrô, você confia que você está entrando, que você está confiando naquele piloto, naquela pessoa. A mesma coisa. Feliz, bendito aqui é feliz aquele que confia no Senhor. Se você quer ser uma mulher com raiz forte, eu quero perguntar: como está a sua confiança em Deus? Realmente você tem depositado toda a sua confiança em Deus? Você crê realmente que Deus está no controle da sua vida, que nada foge ao controle dele? Se você confia, você é feliz. Feliz aquele que confia no Senhor. Então, confiança é essencial. Se você quer ser uma pessoa com raiz profunda e produzir frutos saudáveis, você tem que exercitar a sua confiança em Deus, que Ele está no controle de cada detalhe da sua vida. Nós temos que confiar que o Brasil está no controle das mãos de Deus. Tem gente aí hoje desesperado, pensando em sair do Brasil. A gente tem declarado: o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil vai ser primeiro o mundo. Enquanto nós tivermos aqui uma igreja orando, clamando e jejuando, nós cremos que a igreja é sal e luz dessa terra. Deus está no controle ainda. A igreja não saiu daqui. Então, confiança. Guarde essa palavra. Bendito é o ser humano que confia no Senhor, que crê que o Senhor está no controle da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida física e da sua vida material. Quando você confia em Deus, você perde o controle total sobre você mesmo. Não é o teu ego que vai te dominar mais. Quem vai te dominar e te controlar é o Espírito Santo. Você vai estar sensível e obediente à voz dele diariamente. E aí, o outro segredo que a gente aprende aqui, além da confiança, é uma outra palavra importante. E cuja esperança é o Senhor. Em quem você está colocando a sua esperança? E no que você está colocando a sua esperança? Olha, você está esperando tantas coisas nessa terra. Tem coisas que vai contar com a sua ação mesmo. Mas tem situações na nossa vida que nós temos que colocar a nossa esperança é no Senhor. Não deixe nada, ninguém, circunstância nenhuma
roubar a sua confiança em Deus e tirar a sua esperança de que Deus continua sendo Deus. E se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Muitas vezes a gente promete coisa para os nossos filhos, né, para o nosso cônjuge, a gente promete e não consegue cumprir, e até eles perdem a esperança. Mas se Deus te prometeu a salvação de um filho, sabe, a salvação de um cônjuge, a cura, numa área da saúde, há uma porta aberta para você, pode ter certeza, não perca a esperança, porque na hora certa, no momento certo, vai acontecer, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e Ele será eternamente. Então, o segredo aqui, a gente vai ver para a gente ter raiz forte e frutos saudáveis. Bendito aquele que confia, confie no Senhor, não deixe nada nem ninguém roubar sua confiança, e cuja esperança é o Senhor, né? Aí acontece o que está no 8, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Quem confia no Senhor, dá o controle da sua vida para Deus, e mantém a sua confiança e esperança em Deus, vai frutificar independente das estações da sua vida. Pode vir a seca, sabe? Pode vir o dia difícil, a adversidade, mas você está enraizada nas promessas de Deus. E se você é obediente à palavra de Deus, se você obedece os princípios da palavra de Deus, você vai frutificar. E os seus frutos serão geracionais. Olha que coisa linda. Porque eu creio, você vai lá para o Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 15. Há duas promessas lindas aí, no versículo 15 e 16, que Jesus estava falando ali para os seus discípulos e para a gente também hoje. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a cada um de vocês e tenho nomeado cada um de vocês. Para quê? Para que vocês possam ir e dar muitos frutos. Não são poucos não, hein? Muitos frutos. E o fruto de vocês vai permanecer. Fruto saudável, sabe? Frutos que vão permanecer. E tudo quanto vocês pedirem ao Pai, Ele vai lhes conceder. Gente, que coisa linda, que promessa maravilhosa, sabe? Ele já estava anunciando que nós iríamos produzir frutos, e frutos geracionais, sabe? Que iriam ter continuidade nessa terra. Eles iriam permanecer, e tudo que nós pedíssemos ao Pai, Ele iria nos conceder. Então você tem que ter convicção. Você veio aqui nessa noite, e eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a sua necessidade. Eu sei que nós estamos diante de um Deus que nós já começamos adorando, nós já semeamos no reino, porque nós estamos aqui, que nós acreditamos que tudo que nós temos pedido ao Senhor e que todas as promessas que Ele tem para a nossa vida irão acontecer e vai ser geracional. Nada do que você tem feito no reino, entenda isso. Toda a sua semeadura no reino tem recompensa. Tudo aquilo que você está fazendo no reino, semeando no reino em amor, em alegria, semeando bondade, semeando perdão, semeando a paz, semeando a compaixão, semeando a generosidade, na hora certa você vai colher e a sua geração vai colher. Olha que coisa linda. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi cada um de vocês. E tenho nomeado cada um de vocês para que vocês possam ir e dar muitos frutos.
E o fruto de vocês vai permanecer. É um fruto geracional. E tudo quanto vocês pedirem ao Pai, Ele vai lhes conceder. E o segredo está aqui no versículo 17. Para que essa promessa se cumpra na nossa vida. O segredo está aqui. Portanto, amem-se mutuamente. Uma semente muito importante no reino que a gente tem que desenvolver é o amor a Deus, o amor a nós mesmos e o amor ao próximo. Nós só vamos gerar frutos geracionais, nós só vamos ser abençoados nessa terra quando nós começarmos a produzir a semente do amor. Primeiro na nossa vida, a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, Jesus está dando um alerta para os discípulos. E ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Aí ele dá um segredo para conhecer quem é o discípulo dele. Se vocês se amarem uns aos outros. É tão interessante que você vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e você vai ver Jesus falando sobre o retorno dele, sobre a volta dele. E nesse capítulo ele dá um alerta sobre o amor. Ele diz: por se multiplicar a iniquidade quer dizer a perversão, o pecado, a maldade. A palavra iniquidade quer dizer se acostumar com o pecado. E ele está dizendo, por se multiplicar a iniquidade, as pessoas vão começar a se acostumar com a violência, com a perversão sexual, com o mal. E sabe qual é a consequência disso? Sabe por que acontece isso? O amor de muitos esfriará. Essa semente do amor tem que ser alimentada diariamente na nossa vida. Se nós estivermos enraizadas na semente do amor a Deus, do amor a nós mesmos e do amor ao próximo, nós vamos produzir frutos saudáveis. Nós vamos ser saudáveis espiritualmente, emocionalmente. Nós vamos ter uma família saudável, não perfeita. Porque o pecado nos desorganizou. Então não tem ninguém perfeito. Mas nós temos a graça de Cristo na nossa vida, que nos aperfeiçoa cada dia através do seu amor. E através do seu amor nós somos aperfeiçoados para também abençoarmos outras pessoas através desse amor, para que elas sejam aperfeiçoadas. Então a gente tem que desenvolver essa semente do amor. Sabe? Porque a gente está vivendo um momento que Satanás tem roubado essa semente do amor do ser humano. O egoísmo está tomando parte. Sabe? O individualismo está tomando parte na vida dos seres humanos. E aí a gente está vendo a desconstrução do ser humano. Ele nem se ama. Eu tenho visto hoje pessoas deformadas. Outro dia eu estava num voo e entrou uma moça que, sinceramente, eu olhei e pensei que era ela tinha uma carinha de porco. Ela estava cheia de piercing no rosto e pintada com mas parecia uma porquinha. Eu falei, gente, as pessoas estão se deformando. Isso é falta de amor próprio, gente. Sabe? É falta de amor próprio. Ela se olha no espelho e não gosta de si. Então ela quer ser outra coisa. Eu já vi gente com cara de jacaré. Vocês já viram como é que as pessoas estão ficando? Se deformando. Sabe o que é isso? Satanás está atuando nessa área do amor próprio, do amor a Deus. E a função dele é descaracterizar o ser humano. Porque quando ele olha para um ser humano, um homem e uma mulher, ele vê a imagem e a semelhança de Deus. Então, ele é o oposto do amor.
E aí ele faz com que as pessoas se autodestruam. As pessoas são bonitas e elas se deformam. Vocês já viram a moda como é que tá? A moda hoje é para deformar o ser humano. Você olha e você não define se é uma pessoa, umas roupas estranhas. Eu estava vendo agora, eu falei, meu Deus, um desfile lá na rede social. E eu falei, gente, é uma deformação do ser humano. Eu vi no Japão um rapaz com uma roupa de jacaré, uma cauda enorme, ele se arrastando na rua, achando que era jacaré, tentando passar no sinal. O que é isso? O amor próprio não existe mais. Se mutilando, pessoas se mutilando, por se multiplicar a iniquidade. A semente da iniquidade, do mal está aí. O amor de muitos esfriará. Então, se há uma semente que a gente tem que desenvolver diariamente, é a semente do amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. Porque a gente só pode amar o próximo quando a gente ama Deus e se ama. É tão interessante que quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, ele estava sendo questionado pelos religiosos da época, querendo saber como é que se faz, Jesus. Existem 600 e tantas leis para se cumprir. Olha quantas leis os judeus tinham, e tem até hoje os religiosos para se cumprir. 600 e tantas leis. E os 10 mandamentos. E Jesus falou para eles assim, eu vou resumir para vocês. Essas 613 leis que vocês têm que cumprir, e esses 10 mandamentos, nisso aqui. Ame ao Senhor teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Sabe o que Jesus estava falando? Quando você ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, você está enraizado num espírito de obediência à vontade de Deus. Você não passa mais a viver segundo as suas vontades, mas você está tão enraizado num espírito de obediência a Deus, porque você o ama, que você, sabe, não tem mais domínio sobre você. Quem vai ter domínio sobre você é o Espírito Santo na tua vida. Ele vai guiar sua mente, ele vai direcionar você, ele vai te dar espírito de revelação, ele vai te dar discernimento espiritual, ele vai te dar maturidade emocional espiritual, ele vai tornar você uma pessoa com caráter íntegro, ele vai abrir a tua visão espiritual, ele vai fazer com que você viva a lei do desapego. Você vai viver nesse mundo, mas você vai saber que você não é mais desse mundo, que você não pertence mais a esse mundo. Sabe? Paulo entendeu isso quando ele teve um encontro com Jesus ali indo para Damasco. E aí você vai lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele fala: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Sabe? Ele já amava a Deus. Tanto que ele perseguiu os cristãos, porque ele estava pensando, não conhecia Cristo, não tinha tido a experiência, que estava fazendo certo, por amor a Deus. Ao Deus que ele servia lá, na mente dele, ele perseguiu os cristãos, ele foi conivente na morte de Estevão. Olha como ele amava. E Deus viu a sinceridade daquele homem. E Deus viu que ele foi preparado aos pés de Gamaliel e precisaria de um homem daquele. E viu a intenção do coração dele, o amor que ele tinha. E encontrou com ele ali, quando ele estava indo para Damasco. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas que? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Aí você já sabe da experiência que ele teve, 3 dias. Que ele ficou cego. E ele ali foi tratado por Deus.
E aí, quando ele teve a sua visão espiritual aberta, ele colocou todo aquele amor pelo reino de Cristo e escreveu as cartas que a gente tem. A sua visão espiritual foi aberta. E aí ele pôde dizer: não vivo mais eu. Agora quem governa a minha vida é Cristo. Ele se permitiu desenvolver a semente do amor a Cristo na sua vida. E mudou a história. Então, se você quer ser uma mulher de raízes fortes e frutos saudáveis, que você aprenda a ser feliz independente das circunstâncias que você está vivendo, que você tem que acreditar que Deus te ama. Vocês creem que Deus ama vocês? Esse amém está muito fraco para quem crê. Vocês creem que Deus ama vocês? Não deixe nada, nem ninguém, circunstância nenhuma, duvidar do amor que Deus tem por você. Porque quando você tem a consciência desse amor, você sente esse amor, você vivencia esse amor, essa semente frutifica e você começa a exalar esse amor. Você começa a distribuir esse amor e você é feliz. Feliz é aquele que confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor. Será como a árvore plantada junto às águas, sabe? O seu amor a Deus vai fazer com que você coloque suas raízes sempre junto das águas. O que representa a água na Bíblia? A palavra. O que representa a água na Bíblia? Limpeza. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, assim: vós já estáis limpos pela palavra. Quem ama Deus, ama a sua palavra. Tem prazer de meditar na sua palavra. Tem prazer de falar dessa palavra. Vive essa palavra. Será como raiz, né, que se estende para o ribeiro, sabe? A gente sabe que as raízes na árvore são importantes, porque é através das raízes que a árvore recebe os nutrientes da terra e da água lá. Precisa dos nutrientes da terra e da água. Então, nada está na Bíblia à toa. Quando diz aqui, né, porque ela como árvore plantada junto às águas, como está lá no Salmo 1, né? Que diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como o quê? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Olha o segredo de estar plantada junto a ribeiros de águas, sabe? E quanto mais profunda é a raiz, mais nutrientes vai tirar da terra e mais vai absorver a água para poder, em todas as estações, sabe, ela estar saudável. Você tem bebido da água da palavra de Deus? Nós estamos aqui numa conferência, né? É ótimo, conferência. A gente recebe muitas palavras para a gente se animar. Mas não é só na conferência, não. É depois da conferência também. A gente não pode ver só de eventos. A gente não pode ver só de conferência, porque tem a rotina do dia a dia. Aí aqui está falando: feliz é quem confia. Que nessa noite não deixe nada, ninguém, adversidade nenhuma roubar sua confiança em Deus. Deus está no controle da sua vida. Eu creio em tudo que a palavra fala. Então eu creio no que está em Romanos 8, 28, que diz que algumas coisas cooperam para o nosso bem. Quantas coisas? Quantas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam, olha a semente do amor aí.
a Deus. E são chamados pelo seu decreto. Acredite, você veio a essa terra para cumprir um decreto, para cumprir um propósito específico da parte de Deus. Então cumpra esse propósito, porque Ele vai cobrar de você. Ele tem te capacitado, Ele tem te dado inteligência, talentos, sabedoria. Acredite, sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Que você possa, sabe, estar enraizada perto de ribeiros de água. E a água é a palavra. A água representa também a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então que a gente possa entender. Nós não somos comparadas às árvores à toa, não. É uma representação muito importante para a gente. Eu coloquei aqui para você pensar. Onde suas raízes estão firmadas. Que você possa firmar suas raízes perto de ribeiros de água, para que você seja uma boa terra, sabe? A outra pergunta que eu coloquei aqui: suas raízes estão firmadas nas suas emoções? Se estiver firmada nas suas emoções, eu estou com pena, porque as nossas emoções depois da queda ficaram desorganizadas. Então, como a gente precisa firmar nossas raízes numa boa terra, sabe? Lá no livro de Marcos, no capítulo 4, Jesus está falando da parábola do semeador. Diz que o semeador saiu a semear. E ele lançou uma semente e ela caiu à beira do caminho. Num solo à beira do caminho. O solo hoje representa a nossa mente. A nossa mente é o nosso maior campo de semeadura. Aí diz que aquele semeador saiu a semear e aquela semente caiu à beira do solo. E lá na beira do caminho, o que aconteceu? Os pássaros chegaram e comeram aquela semente. Não deu nem tempo da semente, sabe, cair à terra e criar raiz. Sabe o que é isso? Às vezes a gente vem aqui, ouve a palavra e a palavra não tem nem tempo, a gente não absorve. A gente ouve a palavra, mas ela entra aqui e sai aqui. E a Bíblia diz que a gente não tem que ser somente ouvinte da palavra, mas temos que ser o quê? Praticantes. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui nessa noite que a semente está caindo à beira do caminho. A semente vai cair no teu solo bom, que é a tua mente. Porque diz que a outra semente caiu num solo rochoso. E aí a semente também não criou raiz. E se não criou raiz, não nasceu árvore, não frutificou. Porque o solo era rochoso, muita pedra. Quem sabe, talvez você está vivendo momentos que a semente está sendo lançada, a palavra, mas você está vivendo um momento de tantos obstáculos, de tantas adversidades. E a semente não está criando raiz. A sua fé, o seu amor ao reino, a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus está sendo abalada. Mas eu quero dizer, nessa noite aqui, você não é um solo rochoso também não, em nome de Jesus. E teve um terceiro solo, que era um solo cheio de quê? De espinhos. Sabe o que representa um solo cheio de espinhos? Que diz que a semente ficou sufocada naquele solo espinhoso. Tem gente que está dentro da casa de Deus, mas está sufocado. Sabe por quê? Cheio de traumas mal resolvidos. Está sufocado porque não consegue perdoar o cônjuge. Está sufocado porque não perdoa a sogra. Está sufocado às vezes porque se aborreceu até com o pastor e não consegue perdoar. Está sufocado, cheio de amargura, cheio de remorso, até porque vive se culpando. Já pediu perdão a Deus, já deixou o erro, mas não consegue se perdoar. Ainda
não está cheio do amor, da presença de Deus na sua vida, e o inimigo se aproveita disso. Um solo sufocado, a semente está sufocada, ela não consegue criar raiz. Mas nessa noite eu tenho certeza que o Espírito Santo vai derramar a água sobre você, e você vai sair daqui respirando e desfrutando do amor de Deus. E aí tem um quarto solo. O que eu acho bacana é que o semeador não desistiu de semear. Porque trazendo para a gente, todos nós passamos por esses tipos de solo. Sabia? Tem momentos da nossa vida que a nossa mente é lançada uma palavra profética e a gente deixa passar. E a gente não acredita, e a gente não toma posse. Aí é como se os passarinhos vêm e comem assim, sabe? As nossas distrações, o nosso medo faz com que a gente não se aposse da palavra profética. Às vezes a nossa vida está assim, a semente vem e a gente está tão atribulado, passando por tantos obstáculos, tantas adversidades. Quando fala de obstáculo, uma mulher que venceu obstáculos, gente, eu penso na mulher cananeia e na mulher do fluxo de sangue, sabe? Quando elas ouviram falar, a semente foi lançada, elas ouviram falar de Jesus e elas venceram os obstáculos. A mulher do fluxo de sangue venceu o obstáculo da multidão. Ela teve que enfrentar a multidão para chegar até Jesus. E a mulher cananeia venceu o obstáculo, sabe, dos discípulos, e quando ela chegou diante de Jesus, que Jesus estava treinando a fé daquela mulher. Sabe, a gente só vence obstáculos na nossa vida quando a gente coloca a nossa fé em ação. Quando nós confiamos realmente que somos amados por Deus, protegidos por Deus, que nós temos a bênção e que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Então essas mulheres venceram os obstáculos, as pedras no meio do caminho. E às vezes a gente está assim, sabe, se deixando levar pelos obstáculos. E aí a gente começa a deixar o medo, a insegurança. A nossa fé vai enfraquecendo. Mas o semeador não desistiu. Ele lançou uma quarta semente. E a quarta semente nasceu onde? Numa boa terra. Quem é boa terra aqui nessa noite? Eu sou. Sejamos uma boa terra. Seja uma boa terra. Esteja com a sua mente aberta. Esteja de corpo presente aqui. Esteja acessível para ouvir a palavra, para entender o que Deus tem para a tua vida. Porque para cada um aqui nessa noite, eu creio que Deus tem algo específico. Nós nunca nos colocamos diante da presença de Deus e viemos à casa de Deus se não for para cumprir um propósito. Primeiro é adorar a Deus, independente das circunstâncias. E o segundo propósito é sermos alicerçados na fé e termos bênção de Deus para a nossa vida. Então, a quarta semente caiu numa boa terra, num bom solo, sabe? E aí frutificou. Bom solo frutifica. Bom solo produz frutos saudáveis. E aí produziu frutos a 30, 60 e a 100. Você vai produzir bons frutos. 30, 60, 100. Você toma posse disso? E sua geração também. Enquanto Jesus não voltar, a sua geração também vai produzir bons frutos, porque você está produzindo frutos para a sua geração, sabe? Então vamos firmar nossas raízes junto a ribeiros de água. Não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Nós não somos guiados pelas circunstâncias, não. Paulo entendeu isso. A partir daquele momento que Paulo se tornou uma boa terra, ele entendeu que ele não vivia mais para si. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. E aí ele passou a viver pela fé. Se você tem raiz forte, você é uma pessoa que vive pela fé. E Paulo, por viver pela fé, ele podia declarar:
o que ele fala em 2 Coríntios 5:7. Eu não ando mais pelo que eu vejo, mas eu ando pela fé. E o que é fé? Está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Então, pela fé, Deus nos dá a capacidade, aqui no solo da nossa mente, de criarmos a imaginação. Então, uma mulher que tem raiz forte, plantada junto a ribeiros de água, ela é uma mulher que tem uma mente frutífera, uma mente que tem o poder de visualizar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Nós cantamos aqui sobre os sonhos, não foi? A pastora não cantou sobre os sonhos? Você já desistiu dos sonhos que Deus tem para você? Você já abriu mão dos sonhos? Não, a mulher que tem raízes fortes, raízes profundas, ela produz bons frutos porque ela tem uma mente onde ela, pela fé, ela consegue se imaginar hoje, se vendo lá na frente, cumprindo os sonhos de Deus, sendo abençoada, se vendo vitoriosa, se vendo caminhando, cumprindo as promessas de Deus na sua vida. É isso que a gente aprende com as mulheres aqui da Bíblia. E a mulher aqui que eu escolhi para finalizar foi Noemi, porque Noemi foi uma mulher que, por ter raízes profundas, sabe? Ela não deixou de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. E por ser essa mulher, ela conseguiu influenciar Ruth a produzir também frutos saudáveis e abençoados na sua vida. E até a fazer parte da genealogia de Jesus. Se você que está aqui nessa noite tiver noção do que a sua vida, estando plantada junto a ribeiros de águas, na palavra de Deus, na obediência aos princípios da palavra de Deus, na fidelidade, no amor a Deus, se você tiver noção, você vai poder ver aqui na sua mente, você vai poder visualizar a sua geração cumprindo a promessa de Deus e realizando os sonhos que Deus tem para você, para sua família e para sua geração até a volta dele. Sabe? Mulheres que têm raízes plantadas junto a ribeiros de águas. Quanto mais profundas suas raízes, mais saudáveis e frutíferos serão os frutos. Mais longe eles irão. E Noemi era essa mulher. Noemi teve essa mentalidade. Porque quando você vê a vida de Noemi, você vai ver que ela não viveu baseada nos obstáculos e nas perdas da sua vida. Ela não se deixou levar por suas emoções. Ela foi uma mulher que viveu pela fé. Ela colocou a sua fé em ação. E quem coloca a sua fé em ação, ela tem uma mente aberta para o novo de Deus. Ela tem uma mente criativa. Ela não fica paralisada no lugar da adversidade. Noemi tinha tudo para ficar em Moabe, paralisada no lugar da adversidade que ela estava vivenciando. Você já sabe, lá no livro de Ruth, quando você lê a história de Noemi, que ela foi para Moabe, saiu de Belém para ir para Moabe, e lá perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, mas olha, ela era uma mulher de fé, que tinha uma imaginação criativa, e ela sabia que Deus tinha algo com a sua vida. Então ela falou: acabou o meu propósito aqui nesse lugar, mas o propósito que Deus tem com a minha vida ainda não acabou. Pode ser que você esteja aqui nessa noite, que você esteja num lugar que talvez acabou o propósito naquele lugar que você está. Mas o propósito que Ele tem com você não acabou. Você está vivo, tem propósito de Deus para a sua vida.
Você está aqui vivo, respirando, tem propósito de Deus para a sua vida. Se prepare para enfrentar os problemas, porque problemas fazem parte da vida. As adversidades fazem parte da vida. As dores, as perdas, as lutas, todos nós temos. E a Bíblia, Jesus não escondeu de ninguém quando ele fala: para quem em mim tem as paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então Noemi era uma mulher que pela fé, uma mulher visionária, ela não deixou as adversidades interferirem no propósito que Deus tinha para a vida dela. E ela falou: acabou meu propósito aqui em Moab, mas eu estou viva. Deus tem alguma coisa comigo. Quem está vivo aqui nessa noite? Ah, então Deus tem algo com você. Ah, não pense que acabou o seu propósito, não. Continua. Talvez o propósito que ele tinha nesse lugar que você está, acabou. Mas ele quer você em outro lugar. Ele quer você fazendo outra coisa. Ele tem algo para você realizar, como ele tinha para Noemi. Então, Noemi, quem tem propósito, tem que ter visão do reino de Deus para a sua vida. Noemi saiu de Moab porque ela entendeu que o propósito dela ali era cumprir a vontade de Deus. Ela tinha uma visão do reino. Eu vou voltar para a minha terra. E quando ela voltou, não voltou sozinha, porque quando você é uma mulher que é plantada junto a ribeiros de água, você vai exalar o bom perfume de Cristo e você vai contagiar outras pessoas e vai fazer a diferença. E ela não voltou sozinha. E ela voltou com Ruth. Porque Ruth aprendeu muito com Noemi. Sabe por quê? Porque nossas raízes se estendem. Quem está plantado junto a ribeiros de água vai contagiar outras pessoas. Você já viu árvores que estão perto umas das outras e que as raízes se cruzam? Eu moro num condomínio que tem muitas árvores antigas e eu acho lindo. Muitas raízes se cruzam, uma fortalecendo a outra. As suas raízes estão fortalecendo outras pessoas, estão ajudando, estão mudando a vida de outras pessoas. Você tem raiz profunda, não é só para você ter maturidade, ter estrutura espiritual e emocional, é para contagiar outras pessoas. É para muitas vezes ajudar outras pessoas a suportarem o calor, a suportar a tempestade. Deus não nos fez para sermos seres isolados, nós somos seres de relacionamentos. Que as suas raízes possam estar contagiando outras pessoas. Porque nós somos seres de conexão. E por isso eu entendo. Noemi, uma mulher de raiz profunda, uma mulher que foi plantada junto a ribeiros de água. As suas raízes contagiaram Ruth, uma moabita, uma mulher com uma outra história, de um outro povo, e ela marcou a vida de Ruth. A conexão foi tão grande que Ruth passou a amar o mesmo Deus de Noemi, a obedecer o mesmo Deus de Noemi. E olha que declaração linda que Ruth faz para Noemi. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, quando ela diz: não insista para que eu te deixe, eu não vou te deixar. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Onde você viver, eu vou viver. E onde você morrer, eu vou ser sepultada. Gente, olha, as raízes estavam entrelaçadas. Será que você tem alguém aí que você possa ter as suas raízes entrelaçadas para te ajudar na hora de adversidade? Para ser bênção com você? Sabe? Esteja perto de árvores saudáveis também. Para você usufruir dos frutos e das bênçãos. Sabe? Esteja perto de pessoas que possam ser bênção na sua vida. Que você possa desfrutar da sombra. Que você possa desfrutar até dos frutos. O que você ainda não tem, você vai ser alimentado por quem tem. E você vai ver a bênção que vai ser alimentado numa hora de adversidade, numa hora de doença, numa hora de crise, que você vai ser tão bem alimentada que você vai aprender também a vencer as adversidades. E você vai fazer isso com outras pessoas. Que é o que a gente vê, o que Ruth fez.
sabe? Então é lindo quando a gente entende isso, que você possa estar conectada com árvores que sejam bênção na sua vida. E o lindo que eu aprendo também, para finalizar com Noemi, é que ela foi uma árvore, uma mulher que deixou legado, que gerou frutos para a eternidade. Você já sabe que ela foi uma grande conselheira de Ruth. E Ruth obedeceu a tudo que Noemi falava. Noemi representa o Espírito Santo. E eu coloco Ruth como a noiva. Nós, como noiva de Cristo, nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, obedientes ao Espírito Santo. Eu estava ouvindo a pastora Sara, uma mulher, uma grande pregadora, conhece muito o hebraico. Ela teve agora terça-feira lá na pastora Antonieta. E ela falou assim, uma coisa muito importante que eu guardei. Nós somos testemunhas de Cristo nessa terra. Então, o nosso testemunho é muito importante. Cuide do seu testemunho. O seu testemunho vai falar muito alto na sua vida. Então, o testemunho de Noemi foi muito forte para Ruth. Ruth foi alcançada pelo testemunho de vida de Noemi. E o que a gente aprende com o testemunho de Noemi é que ela foi obediente à palavra de Deus e à vontade de Deus na sua vida. E eu guardei o que a pastora falou. Ela falou, a nossa maior arma espiritual para vencermos Satanás é a nossa obediência a Deus. A nossa obediência aos princípios da palavra de Deus. Satanás vai tentar interferir na nossa obediência a Deus. Foi o que ele fez ali no Éden. Ele fez aquele casal desobedecer a um princípio que Deus determinou. Vocês podem comer de todos os frutos que estão aqui, mas do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, se vocês comerem, vocês vão morrer. E o pecado entrou por causa da desobediência. O pecado entra na nossa vida por causa da desobediência. E a desobediência, a maioria, é porque a gente quer satisfazer a nossa vontade, satisfazer o nosso ego, que foi o que aconteceu ali no Éden. Aquele casal quis satisfazer o seu ego. Colocou a sua própria vontade acima da vontade de Deus. E para sermos testemunhas de Cristo, para deixarmos um bom testemunho, vamos obedecer aos princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe? Hebreus 5:9 diz assim, Jesus veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, a obediência é vital para a nossa salvação. Noemi obedeceu ao Senhor. Perdeu o marido, perdeu o filho, teve crise financeira, saiu da sua terra para tentar a vida em Moabe, passou tantas adversidades, mas não teve vergonha de voltar, do retorno, sabe? Porque ela foi sensível à voz de Deus. Ela não abriu mão da sua fé em Deus. Ela não abriu mão das promessas. As promessas não foram como ela quis. Nem todas as promessas que você quer realizar, os sonhos que você tem que realizar, vai ser como você quer. Tem coisas que você pode até estar vivendo agora e não está entendendo nada. Mas aceite, confie, obedeça, porque eu creio que o final é de vitória para a tua vida. O final é de bênção para você, para a sua família e para a sua geração. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Que nessa noite a gente possa
se aprofundar mais um pouquinho. Que a gente possa firmar as nossas raízes junto aos ribeiros de água. Porque eu tenho certeza que se fizermos isso, nós vamos vencer todas, não são algumas. Nós vamos vencer todas as adversidades. Porque Deus não abre mão de quem tem compromisso com Ele. Se você tem uma aliança com Deus, pode ter certeza. Eu creio no que a palavra diz, em Jeremias 31:3. Olha que coisa linda. Com amor eterno eu te amei, e com um amor leal eu tenho te atraído. Deus é fiel, Deus é leal, Ele ama você. Se você for fiel, pode ter certeza, você vai produzir frutos saudáveis e frutos para a sua geração. Você vai reinar com Cristo nessa terra. O segredo é sermos fiéis, é sermos obedientes aos princípios da palavra de Deus.